dia, turma! Prontos para a nossa videoaula? O primeiro exercício da nossa lista é o exercício 34 e é o seguinte: determine quantas raízes reais distintas tem cada equação sem resolvê-las. O primeiro passo é achar o valor de delta. Então, logo, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E os princípios de delta. Para delta maior do que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz. E delta menor do que zero, não existe raízes. Então, observe que na letra A, nós extraímos o valor de A, B e C. Fizemos o cálculo de delta e resultou em 29. 29 maior do que zero, duas raízes. Na letra B, o resultado deu 17, maior do que zero, duas raízes. Na letra C, 100 menos 100 igual a zero. Apenas uma raiz, quando delta é igual a zero. Na letra D, 1 menos 4 deu menos 3, logo delta é menor do que zero, então nenhuma raiz real. Na letra E, 2 menos 2 igual a zero, então uma raiz real. E na letra F, 9 menos 12 deu menos 3, logo nenhuma raiz real. Próxima questão é a questão 35. Aí nós temos o seguinte: equação 2x ao quadrado mais kx mais 2 igual a zero possuem duas raízes reais e iguais para que os valores de k. Então logo temos delta igual a b ao quadrado menos 4ac, onde delta é igual a k ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2, logo delta é igual a k ao quadrado menos 16. Sendo k ao quadrado menos 16 uma equação do segundo grau incompleta em B, nós teremos k ao quadrado igual a 16, k é igual a mais ou menos a raiz de 16, k é igual a 4. Aí, nos exemplos ao lado, nós utilizamos o k positivo para achar apenas uma raiz e achamos uma raiz de menos 1. E no segundo caso, usamos k como menos 4, ele também, o delta é igual a zero, só vai ter uma raiz, e encontramos a raiz 1. Esses dois últimos exemplos são simplesmente para demonstrar. A resposta é k igual a mais ou menos 4. Questão 36. A equação x ao quadrado mais 4x mais a igual a zero não possui raiz real para que valores de a? Achamos o delta, 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes a. Delta é igual a 16 menos 4a. Logo, 16 menos 4a, 4 vezes a igual a 16. Passei o 16 para o outro lado. Então, a é igual a 16 dividido para 4. A é igual a 4. Para a maior que 4, não existe raiz real. Então, vamos provar as teorias. X ao quadrado mais 4x mais 4, nós temos o delta 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta é igual a 16 menos 4, delta é igual a 0. Então, para a igual a 4, existe apenas uma raiz real. E para a maior do que 4, temos x ao quadrado mais 4x mais 5. Agora nós temos o a igual a 5. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta é igual a 16 menos 20. Delta é igual a menos 4. Não existe nenhuma raiz real. Então, para que essa resposta esteja correta, a tem que ser maior do que 4, para não existir raiz real. Quantas raízes? Sobre a resposta da equação, responda sem resolvê-las. Quantas raízes reais distintas cada um tem? Observe no quadrinho que 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0, 4x ao quadrado mais 44x mais 21 igual a 0 e 3x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 0. Quando deduzimos a fórmula de Bhaskara, partimos da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, sendo a diferente de 0, e chegamos a 2ax mais b ao quadrado, sendo delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Para o número delta, há três diferentes possibilidades, sendo delta menor do que 0, delta igual a 0 e delta maior do que 0. Essas possibilidades nos dão x1 e x2, sendo x1 menos b mais raiz de delta sobre a, 2a, e x2 menos b menos a raiz de delta sobre 2a.
Note que nesse caso, delta igual a zero, temos x1 igual a x2. Então, o menos b sobre 2a. Podemos dizer, neste caso, que a equação tem duas raízes reais iguais. Quando delta é menor do que zero, a equação não tem raiz real. Quando delta é igual a zero, admite duas raízes iguais. Quando delta é maior do que zero, tem duas raízes diferentes, raízes distintas. Sendo a equação 3x² menos 7x mais 2 igual a zero, temos a igual a 3, b igual a menos 7 e c igual a 2. Sendo delta igual a b² menos 4ac, teremos menos 7² menos 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 49 menos 24, que é igual a 25. Como delta é maior do que zero, a equação põe duas raízes reais distintas. Para 4x² mais 44x mais 121, temos a igual a 4, b igual a 44 e c igual a 121. Delta é igual a 44² menos 4 vezes 4 vezes 121 é igual a 1936 menos 1936, que é igual a zero. Como delta é igual a zero, só tem uma raiz real, então as raízes são iguais. Note que em 4x² mais 4x mais 121 temos 2x mais 11 elevado ao quadrado, logo 2x mais 11 é igual a zero e x é igual a menos 11 dividido para 2. E 3x² mais 2x mais 4 igual a zero, temos a igual a 3, b igual a 2 e c igual a 4. E delta é igual a 2² menos 4 vezes 3 vezes 4, que é igual a 4 menos 48, que é igual a menos 44. Como delta é menor do que zero, a equação não possui raízes reais. Some o produto das raízes. Numa equação como x² menos 8x mais 15 igual a zero, já sabemos que a soma das raízes é 8 e que o produto delas é 15. Usamos esses dados para descobrir as raízes 5 e 3 sem precisar recorrer à fórmula de solução. Na equação x² menos sx mais p igual a zero, a soma das raízes é o s e o produto é o p. Em uma equação 5x² menos 7x menos 6, será que podemos descobrir a soma e o produto das raízes antes de resolvê-las? A resposta é sim, dividindo a equação por 5, porque o coeficiente de a é 5. Obtemos uma equação x² menos 7/5 de x menos 6/5, o que tem as mesmas raízes. Logo, a soma das raízes é 7/5 e o produto das raízes é 6/5. Dada a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, sendo a diferente de zero, dividindo menos a por a, obtemos x² mais b dividido para a, x, mais c dividido para a, sendo ba a soma e ca o produto. Com essa equação, possuem as mesmas raízes, podemos concluir que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Vamos confirmar. Pela fórmula de baixo, que as raízes são x1 menos b mais a raiz de delta sobre 2a e x2 menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Calculemos a soma. x1 mais x2, teremos menos b mais a raiz de delta sobre 2a, mais menos b menos a raiz de delta sobre 2a. É igual a menos b mais a raiz de delta, menos b menos a raiz de delta. Logo, a raiz de delta se anulam, porque são opostos. Teremos a resposta menos b sobre a, na página 87. Agora, calculemos o produto de x1 por x2. E temos menos b mais a raiz de delta sobre 2a, vezes menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Logo, teremos b² menos delta, pois b² menos b² mais 4ac sobre 4a². Então, teremos 4ac sobre 4a², que é igual a c sobre a, pois 4a dividido por 4a² dá c sobre a. Em 5x² menos 7x menos 6 igual a zero, temos a igual a 5, b igual a menos 7, c igual a menos c. Então, teremos x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Sendo menos b o 7 e o a o 5, teremos 7/5. E o produto de x1 por x2, sendo c sobre a, teremos menos 6 sobre 5
A resposta é menos 6/5. Mesmo conhecendo a soma e os produtos das raízes, muitas vezes é difícil descobri-las, não é? Por isso, a fórmula de Bhaskara é imprescindível. Agora veja esta equação. x² menos 4x mais 6 igual a 0. A soma das raízes, sendo S igual a 4, e o produto das raízes P igual a 6. Delta é igual a menos 4² menos 4 vezes 1 vezes 6. É igual a 16 menos 24, que é igual a menos 8. Sendo assim, delta é menor do que 0. A equação não possui raízes reais. Nós já concluímos o exercício 34, 35 e 36. Agora vamos concluir o 37, 38, 39, 40 e 41 e corrigi-los na próxima aula. Ok, turma, então até a próxima aula e uma ótima semana a todos.